Fala pessoal, e aí? Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, estou chegando numa etapa da construção do veleiro em que os componentes de madeira mais relevantes acabaram, né? Eu construí todos os componentes relevantes aí e agora vamos entrar numa fase de acabamento. Então, eu vou aproveitar essa fase de acabamento e fazer um vídeo de dicas, uma série de vídeos de dicas, na verdade, em relação à pintura, tá? É, eu vou mostrar aqui a técnica que eu estou usando para invernizar e depois também fazer a pintura do casco, né? Casco e outros componentes. Então, eu estou usando aqui o Leme como um exemplo, né? Eu vou primeiro mostrar para vocês como que eu cheguei nesse acabamento que para mim tá ok. É o acabamento que eu procuro quando estou falando aí das partes que eu vou deixar invernizadas, tá? Então eu estou deixando aqui como exemplo esse acabamento. Eu vou explicar um pouco não a minha técnica, né, mas a técnica que eu escolhi, né, que eu acho que se adapta bem aí para uma construção amadora, porém com uma qualidade bem aceitável. Beleza, então nesse primeiro vídeo eu vou comentar um pouco por cima, assim, uma visão geral de como que eu estou fazendo. E na sequência eu vou usar o pau da Genoa, né? Vocês acompanharam aí a construção do pau da Genoa. Obviamente eu não vou repetir para todos os mastros, mas o que eu fizer aqui no pau da Genoa eu vou repetir no mastro, na retranca, né? Na carangueja e inclusive no tabernáculo. Beleza? Então, vou fazer isso. Tá ali a gaiuta instalada. É só dar um update rapidinho aqui. O que eu fiz e não mostrei, acho que não... Era um vídeo tão simples que eu decidi nem mostrar o passo a passo. Eu cortei essa base aqui que vai por dentro da cabine para suportar essa vigia aqui, né? Aqui eu vou colocar uma espécie de um acrílico, né? Enfim, então eu preciso ter essa superfície, o update que eu tenho, mas além disso agora é realmente trabalhar em acabamento. Eu vou ter mais 2 vídeos, na verdade, de construção em si. Eu vou mostrar como que eu vou fixar o tabernáculo, porque eu vou fazer ele imóvel, tá? Que facilita o transporte, porque aqui na minha garagem, tá vendo a altura da garagem aqui? Se eu deixar o tabernáculo fixo, ou seja, colar ali e deixar fixo, quando eu colocar a carreta no veleiro, ele não vai passar na porta, tá? Então eu vou mostrar isso aí e também eu vou mostrar um pouco aqui atrás vem uma estrutura que vai suportar a retranca e tem que construir uma peça de madeira, mas é bem tranquilo, é esse template aqui, ó. A parte mais dificultosa vai ser furar esse furo parcial certinho a 90 graus, né? Que é uma peça curva, mas não tem grandes novidades, mas eu vou mostrar também, tá? A parte disso aí é começar acabamento e instalação do hardware, né? Todas as catracas, mordedores. Tô tendo um pouco de dificuldade com os fornecedores, né? Porque por causa dessa pandemia aí, tá impactando aqui o andamento do projeto.
Então eu já tenho peça encomendada aí há mais de 2 meses e eu não estou conseguindo obter as peças, né? Eles não estão conseguindo entregar. Então tá difícil isso aí. Enquanto isso eu vou dar andamento no acabamento, né? E porque eu estou conseguindo ter acesso à tinta e os vernizes, né? Primers, enfim. Beleza. Então voltando aqui, pessoal, eu vou dar uma visão geral, tá? Qual técnica que eu estou aplicando? Eu estou aplicando uma técnica que usa rolo e pincel, tá? Essa é a técnica. Obviamente poderia ser, tem outras técnicas, aplicação a pistola, por exemplo, que dá um acabamento espetacular, mas teria dificuldade de implementar em função da poeira que levanta, do nível de limpeza que tem que ter. Você tem que ter meio que uma mini cabine de pintura, e isso saiu do escopo. Eu não vou fazer isso, certo? Fica complicado demais, eu não tenho infraestrutura para isso. Então, eu acho que a maioria do pessoal que constrói de maneira amadora, essa é uma excelente opção. Então, pincel de boa qualidade, rolo, tá? Verniz de aplicação naval, por quê? Porque ele tem mais resistência e ele tem aditivos para UV, tá vendo? Então, isso é importante porque o barco fica exposto muito à luz do sol, isso degrada o verniz, amarela e acaba destruindo, né, a cobertura. Aqui no caso eu estou usando esse verniz brilhante aqui, um alto brilho, específico para aplicação marítima. Outra coisa que precisa é álcool isopropílico. Isso aqui é para eliminar as gorduras que ficam na madeira, né, antes de você iniciar a aplicação. Então você limpa a superfície com o álcool isopropílico para eliminar as gorduras e deixar a madeira o mais limpa possível, sem os óleos naturais dela ou sem a gordura que você acabou depositando ali. Outra coisa muito importante, pessoal, é o thinner, tá? Precisa do thinner, tá vendo? Ó, melhor aplicação e escoamento. O thinner é importante. É raro você abrir a lata do verniz e ele está na viscosidade ideal para aplicação. Se ele tiver muito viscoso, o que acontece vai ficar marca de pincel ou então vai escorrer por mais cuidadoso que você seja, tá? Então precisa sim diluir e dependendo do método tem uma diluição maior ou menor. Eu vou explicar isso ainda nesse vídeo aqui. Tá faltando uma peça aqui que a minha acabou, eu não tenho infelizmente, mas eu vou explicar. Precisa peneirar o verniz, tá? Então tem umas peneiras com um grau bem fino. Então sempre que eu vou aplicar, eu transfiro uma porção do verniz, passo na peneira e aí depois eu diluo na proporção que for importante. Lixa, tá? Uma lixa mais grossa para preparar a madeira e depois lixas finas com grão aí de 220 ou mais fino. 220 para mim funcionou, mas tranquilamente dá para diminuir esse grão e obter superfícies bastante suaves. Beleza? Então, depois que você limpou a superfície, tirou a gordura, separou o material, aqui tem uma dica que eu acho bastante importante compartilhar, que é o seguinte: se você pode invernizar, tá certo, a tua peça de madeira só com verniz marítimo, tá? Você pode fazer isso, fica muito bom, tem uma resistência boa se você usar o verniz correto, só que o trabalho é maior. Você vai precisar aplicar muitas demãos
para você ter a espessura adequada e também para você atingir o acabamento correto, tá? Eu pessoalmente não usei essa técnica porque dá um trabalho danado, tá? Mas você pode. Se você decidir fazer isso, além da diferença de mais demãos, a primeira demão você tem que dar uma diluída um pouco maior, tá? Diminuir a viscosidade do verniz bastante. Eu acho que da ordem aí de 10%, tá, de diluição. Para quê? Para que o verniz penetre bastante nos poros da madeira, né? O verniz vai penetrar bastante, vai selar bem. E daí, a partir da segunda, terceira demão, aí você usa uma diluição apropriada, mas é da ordem de 5%, 3%, dependendo do verniz que você tem. Tá? Então essa é uma dica. Só que quando você faz essa técnica, você acaba tendo que aplicar aí 6 demãos, 7 demãos e eventualmente aplicar um lixamento fino entre essas demãos e dá bastante trabalho. O que eu faço é o seguinte, eu limpo a superfície e a primeira aplicação não é o verniz, é a resina epóxi, tá? Então eu preparo minha resina epóxi, tá ali meu kit. Tem a resina, 2 catalisadores, um rápido e um lento, né? Eu preparo e aplico a primeira com resina epóxi. Isso salva muito tempo. Inclusive, todos esses componentes aqui, o mastro, a retranca, todos que estão aqui, a carangueja, eles estão com resina epóxi, tá vendo? Estou deixando secar e depois eu vou lixar. Mas eu não vou aplicar só verniz, tá certo? Eu vou ganhar tempo, né? E aplicar a resina epóxi, tá? E depois aí entrar com o verniz. Foi o que eu fiz aqui, tá? Na Madre do Leme, tá? Esse nível de acabamento eu estou bastante feliz com ele. Ele não está perfeito, mas ele está com um grau, com um brilho que eu acho legal. Mesma coisa eu fiz aqui na cana, tá? Na câmera é difícil pegar, mas ele está bem próximo do espelhado que eu pretendia, tá? Então vamos dizer que aqui a gente vai aplicar o método com epóxi. Você faz a primeira aplicação com resina epóxi sem muita preocupação. Pode ser aplicado inclusive com espátula, tá? Ou um pincel que você usa aí, sem grandes preocupações, porque você vai ter que deixar secar aí provavelmente umas 24 horas, 36 horas, para que ele fique bem seco, tá? E permita um lixamento, porque depois que você aplicar o epóxi, você vai lixar com uma lixa de um grau maior, provavelmente 60, que é o que eu uso, e depois lixa 220, tá? Você vai lixar 220 e vai estar você vai sentir que a superfície está bastante lisa. A partir daí é aplicar o verniz diluído, né? E filtrado, peneirado. O que você faz? A técnica é você vai com o rolo primeiro, você distribui o verniz com o rolo e aí você vem quebrando com o pincel as bolhas e as marcas, bem suavemente. Essa é a técnica. Você entra com o rolo, vão aparecer micro bolhas e aí você entra com o pincel quebrando suavemente essas bolhas. Tá? Foi assim que eu cheguei nesse acabamento. Aí com resina epóxi, eu diria que depois da resina epóxi eu apliquei de 3 a 4 demãos do verniz, tá? E aí dessas 3 ou 4 lixando com 220 entre as demãos de verniz, tá? Esse lixamento ele deixa a superfície suave e preparada para a próxima demão. Além do que ele quebra eventualmente a poeira que pode depositar, né, na superfície.
Obviamente tem que fazer esse trabalho dentro de uma sala ou de uma garagem, de algum lugar protegido, né, de vento e poeira, mas eventualmente você quebra essas imperfeições com a lixa, tá? A lixa fina. Aí você aplica 6 demãos, perdão, as 4 demãos, e no final eu faço um polimento também, tá? É um polimento simples, tipo de carro. Então você vai ter uma pasta abrasiva aí, você vai aplicar a pasta abrasiva, esperar secar e aí você vai fazer o polimento. Você pode usar uma máquina orbital, né, para não deixar marca, ou fazer um polimento manual, que aí você vai intensificar o brilho e deixar mais parecido aí com, né, um espelho, digamos assim. Não é necessário fazer isso, se você ficar satisfeito com o acabamento que só o verniz deu, tá ótimo, né? Aí vai de cada um. Eu decidi aplicar polimento aqui, essa superfície está polida, bem como a cana, mas é opcional. Beleza? Esse vídeo ficou um pouco grande, mas acho que valeu a pena para explicar um pouco. E agora os próximos vídeos que eu vou soltar vai ser uma série, tá certo, de vídeos mostrando as etapas que eu comentei para vocês no pau da Genoa. Aqui ela já está com o verniz, não o verniz, a resina epóxi, já está curada aí há mais de 5 dias, então eu vou fazer o lixamento, né? E no próximo vídeo aí da sequência de dicas do verniz, a gente já vai ver aí como que ela vai ficar lixada e provavelmente a primeira demão de verniz. Beleza? Então é isso, pessoal. Acho que vai ser legal. Agora vou entrar numa fase nova da construção. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele ficou um pouco mais longo, mas acredito que vai valer a pena. Obrigado por acompanharem aí. Queria agradecer aos inscritos que chegaram. A gente está com 600 inscritos hoje. Estou bem feliz. Obrigado por acompanhar aí e os comentários são bem legais também. A gente acaba conversando sobre náutica, né? Acho que esse é o intuito. Eu realmente queria usar esse canal para popularizar mais a vela, né? Acho que isso é super importante, beleza? Então, agradecer vocês aí. Obrigado. Se inscrevam, compartilhem com quem gosta de vela, construção de veleiros, dê um joinha, dislike, comentem, vê se vocês acharam legal a ideia da playlist de dicas de verniz. E é isso aí. Bons ventos, se cuidem, vamos ficar com a madre e com a cana. Valeu!